A paz do Senhor, queridos irmãos. Tem um irmão ali, tem o outro aqui. Samuel, tem os meninos do som. Podeis sentar, queridos. Eu estou muito feliz de estar aqui nesta manhã com vocês. Mais uma vez, para adorar ao Senhor, glorificar o seu nome, exaltar a Ele que é digno sempre de todo louvor, de toda adoração, de toda honra. E é bom voltar a esta casa. Enquanto a irmã Adenilda falava, eu, no meu coração, dizia, mas eu sou dessa casa também. Não é? A gente que é esposa de pastor, a gente anda muito pela terra e somos obedientes. Onde o Senhor nos manda, nós vamos, mas o coração sempre fica um pouquinho em cada lugar. E não foi diferente com Piabas, não é? Louvamos a Deus pela vida de cada irmã que faz o círculo de oração aqui nas Piabas. A nossa irmã Adenilda, 22 anos à frente de um trabalho. E, irmãos, não é para todo mundo, não. A nossa irmã Edileuza, não é? 20 anos. 20 anos. E você? Pronto. Eu esqueci teu nome. Como sempre, né? E a Nielza está caminhando para uma década. Irmãos, é fácil. Eu confesso a vocês que eu acho bastante difícil. Mas sabe por que isso acontece? Porque Deus, Ele se responsabiliza por quem Ele chama. Que Deus continue abençoando esta diretoria. Estou sentindo falta das outras. Mas estou vendo Márcia ali. Já vi irmã Geninha em algum momento. Ah, está ali, ó, atrás, se escondendo. E Deus, Ele é muito bom. E quando eu recebi o convite para estar aqui com vocês hoje pela manhã, e o tema, eu me alegrei, porque é em um livro que traz o nome de uma mulher. A Bíblia tem quantos livros? 66. E quantos livros com nome de mulher? 2 livros, não é? Esther e Ruth. E vocês escolheram um livro que leva o nome de uma mulher. E é linda a história de Esther. E eu convido você para novamente abrir a sua Bíblia no texto sagrado que foi escolhido para ser tema dessa festa. Que Deus abençoe ricamente a irmã Geni também, coordenadora dessas mulheres e suas companheiras. As boleiras maravilhosas ali. Eu trago a paz do Senhor, do pastor Erivaldo Teixeira, para todos vocês. Ele está na labuta, por isso não está aqui comigo. Esther, capítulo 4, versículo 14, diz assim a palavra de Deus, e eu trouxe novamente, eu lembrei que o ano passado, eu estava lendo nessa mesma Bíblia o tema, na linguagem de hoje, e eu vou ler na linguagem de hoje o tema deste ano. Diz assim a palavra de Deus: se você ficar calada numa situação como esta, do céu virão socorro e ajuda para os judeus, e eles serão salvos. Porém, você morrerá e a família de seu pai desaparecerá. Mas, quem sabe, talvez você tenha sido feita rainha justamente para ajudar numa situação como esta. Amém? E o tema de vocês, quem sabe, se para tal tempo como este chegaste a este reino, mulher chamada para esse tempo. Esther, ela foi chamada naquele tempo para estar no
ao lado do homem mais poderoso, estava no trono e ela foi casar exatamente com ele. Mas que história extraordinária! Porque quem era Esther? Lá no iniciozinho do livro, a gente passa a conhecer a vida de Esther mais de perto, e a Bíblia diz que Esther era uma menina que ficou órfã de pai e mãe. Ficar órfã de pai e mãe é algo muito sério. Eu, com essa idade, perdi. Hoje está fazendo 15 dias que Papai do Céu levou meu pai para morar com ele. Exatamente na quinta-feira retrasada. Meu pai tinha 93 anos. Eu já contei um pouco da história dele aqui, eu creio. Agora, dia 18 de dezembro, estaria fazendo 94 anos. E eu achei, porque Deus me preparou, Deus é muito bom. Deus falou comigo e disse que estava tudo preparado, que já tinha até preparado anjos para recebê-lo. Meu pai foi um homem de Deus e eu louvo a Deus pela vida do meu pai. E eu sabia que ele estava cansado. Mas a gente não se conhece. Há 40 anos atrás, eu sepultei a última pessoa da minha família que tinha falecido, que foi a minha avó, exatamente a mãe do meu pai. E durante 40 anos, Deus nos poupou dessa dor. Não é? Passou pandemia, tudo, e Deus, no início da pandemia, o Senhor falou comigo e disse que ninguém da minha família iria morrer de Covid. E eu agarrei a palavra, e foi logo no iniciozinho. E Deus cumpriu com a sua palavra. Mas Ele tem um tempo determinado para todas as coisas, né? Como diz o tema e como fala o livro de Esther. Deus deu o privilégio ao meu pai de viver 93 anos com uma razoável saúde. Ele foi interno numa segunda-feira por estar sem condição de deglutir, e minha irmã levou ele para a emergência. Ele não estava comendo, não conseguia engolir, e o que aconteceu? Ficou internado para comer pela sonda. E quando eu soube, eu me programei e fui para Recife na quinta-feira e fiquei até a terça. Deus me deu esse privilégio, eu fiquei todas as noites com o meu pai. As noites que ele passou no hospital, que eu estive lá, eu fiquei com ele. E eu olhei a situação, ele com aquela sonda, querendo sempre puxar, amarraram as mãos dele. E eu disse: Jesus, o Senhor me fez uma promessa, que não ia deixar o meu pai ficar sofrendo aqui na terra. Deixe não, Jesus. Faça com que ele volte a deglutir para que ele vá para casa. Mas o Senhor faz como lhe apraz. E na quarta-feira, o médico dele chegou no leito dele, fez todos os procedimentos, chamou mais 6 médicos, porque ele ficou espantado com a situação do meu pai. Pressão 12/8, glicose normal, a ausculta do pulmão perfeita, e ele chamou os médicos. Como é que pode? O pulmão desse homem é o melhor pulmão de todos que estão aqui hospitalizados. Deus é lindo. Isso foi na quarta de manhã. Na madrugada da quarta para a quinta, Deus recolheu meu pai, dormindo. Mas eu quero dizer para você que no último dia que eu estava com ele, eu estava sentado na cadeira ao lado da cama, eu estava com minha harpa cantando, e ele disse: Léa, venha cá. Aí eu fui. Quando eu cheguei perto dele,
Ele disse, mas eu estou com uma saudade do círculo de oração. Eu conheci meu pai caminhando para círculo de oração. Ele era homem de negócios, tinha relojoaria, ótica, essas coisas, e os funcionários abriam e ele, antes de ir trabalhar, ele sempre procurava uma congregação para ir para o círculo de oração. Ele só ia trabalhar depois que passava no círculo de oração. Se faltasse o porteiro, ele ficava de porteiro. O que as irmãs precisavam, ele estava ajudando. E às vésperas de falecer, ele disse, eu estou com saudade do círculo de oração. Aleluia. Foi um homem que andou de joelhos. E eu estou feliz. A cabeça ficou um pouco... Quando Jesus levou ele, eu digo, meu Deus do céu. E meu pai não é como a gente quer, como Deus quer. É porque a gente não nasceu para morrer. Ninguém, né? Tanto que a nossa alma é eterna. Mas Deus, ele já providenciou o milagre da salvação. E esse corpo que vive em pecado, ele um dia vai ser restaurado e vai ser eterno. Glória a Deus. E eu quero dizer para você, bom é estar no círculo de oração. Vivi minha vida inteira dentro de círculo de oração. Meu pai era desse jeito. Minha mãe dirigente de círculo de oração. E não tinha como. Eu vivi dentro de círculo de oração. Amo este trabalho. E eu sei que Deus tem milagres para fazer no círculo de oração em Piabas hoje. Porque Ele está na reunião. E ontem a minha garganta ficou mal. Eu estava boazinha. E a garganta ficou ruim. E eu digo, meu Deus do céu, vou tomar própolis, vou fazer gargarejo. Mas ela está aqui pela graça, mas eu vou falar aquilo que Deus colocou no meu coração e que vai alegrar a sua alma, porque a palavra é dele, vem dele, do trono dele, ele vai falar diretamente com você e você sairá daqui saciada pela boa palavra que ele tem para o seu coração. Porque de mim eu não tenho nada, irmãos. Nós somos carentes de Deus sempre. Mas ele, que tem tudo, que pode tudo, aleluia, que é tudo em nós, ele vai alegrar a tua alma nesta manhã. Essa história de Esther é muito interessante, porque como eu falava, órfã de pai e de mãe, e um primo chamado Mardoqueu tomou ela para criá-la. Com certeza não tinha uma família mais próxima, não tinha uma avó materna, uma avó paterna, e um primo tomou ela para criar. E ela foi criada por este primo. A Bíblia não fala da esposa de Mardoqueu. Fala em Mardoqueu. Mas com certeza ele tinha uma esposa. Não fala se Mardoqueu tinha filhos. Ninguém sabe se ele criou aquela menina porque não tinha filhos, ou se ele tinha outros filhos e ela vivia junto. A gente sabe que na conjuntura familiar, porque família é uma bênção. E é mesmo, irmãos. Eu louvo a Deus pela minha família. Somos, como vocês sabem, eu sempre digo, somos 7 irmãos, mas é 7 em 1. Quando um sente uma dor, todos sentem, não é? E eu louvo a Deus por isso. Mas nem sempre é assim, né, irmãos? A gente sabe que nem sempre é assim. É a misericórdia de Deus que nos alcança. Então, irmãos, eu não sei como foi a criação de Esther, porque a Bíblia não detalha isso. Se ela vivia com outras crianças naquela casa, se ela era
mimada, se ela era rejeitada por alguns, a Bíblia não diz. A Bíblia só diz que ela se tornou uma moça formosa. E na época, na cidade de Suzã, aleluia, onde ela foi criada, ela, Mardoqueu e os judeus estavam exilados nessa cidade, nessa província, e lá havia um rei, por nome Xerxes, e este rei era casado, e pelo jeito bem casado, porque ele fazia questão de apresentar para sociedade a sua esposa, que a Bíblia diz que era muito bela, a Vasti. Mas os propósitos de Deus nós não entendemos. E depois que Deus vai trabalhando dentro da situação, nós vamos avaliando e nós vamos ver como Deus trabalha nos detalhes. Aconteceu que um dia aquele homem, aquele rei poderoso, eram 27 províncias que ele dominava, era um grande povo, ele se achava o tal. E a gente sabe das festas que aquele rei gostava de dar, dos banquetes, ele era um rei que esnobava. E por cima, ele ainda queria mostrar o poderio dele em todas as áreas. Aí entra a questão familiar. Ele mandou que Vasti se organizasse, se preparasse para desfilar na frente dos seus amigos. Eram muitos dias de festa. Era muita bebida alcoólica. O homem já não estava no seu senso normal e ele pediu para que Vasti desfilasse na frente dos seus amigos. Ele queria esnobar Vasti. Já vi muita gente metendo pau em Vasti, porque ela era desobediente, porque ela isso. A gente não conhece o contexto, porque não está escrito na palavra de Deus. Alguns estudiosos dizem que ela estava grávida. Outros dizem, até uma amiga minha veio me perguntar isso, porque ela disse que se escandalizou um pregador que foi na igreja dela pregar e pregou sobre Esté e Vasti, e ela disse: irmão, eu pequei, porque eu digo, esse homem tirou isso de onde? Mas alguns historiadores dizem que o rei queria que ela desfilasse sem roupa. São os estudiosos que falam que vão em busca, mas não está na Bíblia. E a gente não sabe. O que a gente sabe é que o Deus que nós servimos, Ele trabalha de uma forma tão maravilhosa na nossa vida, que Ele faz acontecer coisas que ninguém imagina para dar vitória ao seu povo. E o povo de Deus naquela época estava sendo perseguido severamente. E o que acontece? Vasti não vai. Vasti não vai passar por cima da ordem do rei, mesmo sendo esposa, meu Deus. Mas sabe o que acontece? Ela foi deposta do cargo. E o rei sentiu a necessidade de uma outra esposa. E foi ali naquela cidade avaliada todas as moças virgens e belas, se prepararam por um ano para que se apresentassem ao rei e o rei escolhesse uma dentre todas. Talvez Esté não fosse a mais bela, mas o propósito de Deus
faz acontecer o improvável. Para começar, ela começou achando graça diante dos olhos do eunuco. O eunuco deu para ela o que era de melhor. Aí a gente já começa a ver o agir de Deus. E ela foi sendo preparada. E eu quero dizer para você que Deus está preparando o melhor para você. Porque Ele é Deus de coisas extraordinárias. Ele é um Deus grande e Ele dá bênçãos grandes. Porque Ele pode fazer assim. Talvez, quem sabe, Esté chegou ali, talvez tímida, sem muita desenvoltura, mas estava no meio. Seu nome tinha mudado, porque antes ela era uma murta, a Radassa, uma planta rasteira, uma planta pequena, uma planta baixinha. Mas de repente, naquela terra, o seu nome foi mudado para Esther, que significa estrela. E estrela está no alto, estrela brilha, porque Deus, Ele cria situações e de repente as pessoas dizem, mas como foi? Mas como pode? Aleluia! É Deus trabalhando. Aleluia! Porque o Deus que conhece a causa de cada um de nós individualmente, Ele tem um trabalhar individual para cada um de nós. Aleluia. Glória a Deus. E eu acho lindo o trabalhar e o agir de Deus. Porque diante daquele desfile todo, eu imagino as belas moças que passaram diante do olhar do rei. Mas Deus trabalhou e disse, vai ser essa, olha, Xerxes, vai ser essa, porque eu tenho plano na vida do meu povo e eu vou começar a agir, a trabalhar através de você, homem ímpio, porque a Bíblia diz que aquele rei não era fácil. Aleluia. Mas Deus trabalha dentro da situação e do vaso que você não dá valor nenhum. Aí Ele vai e diz, você tem que fazer a minha vontade e o meu querer. E o rei se encantou pela menina e acabou, porque Deus, Ele queria daquele jeito e como Ele quis, aconteceu. Ele manda no céu, manda na terra, manda no mar, manda no inferno, manda no teu filho, manda no teu marido. Aleluia! E foi ela a escolhida. E ela agora foi reinar, junto ao seu marido. As regras naquela época não eram fáceis. A Bíblia diz que ela recebeu um recado do seu tio, que era um primo tio, Mardoqueu. E recebendo aquele recado, eu creio que o coração de Esther estremeceu. Porque havia no palácio um homem mau, a Bíblia diz que ele era mau. O mau Amã, é a Bíblia quem declara desse jeito. Imagina que coração. De rixas familiares lá atrás, ele odiava Mardoqueu. E ele estava no palácio, cresceu no palácio, era íntimo do rei. O rei, quando ia tomar o café da manhã, muitas vezes convidava Amã, e Amã era íntimo do palácio. E ele estava se achando, e ele odiava
Mardoqueu e os judeus, por conta dessa rixa lá atrás, familiar. Mas eu quero dizer para você, não importa o tempo, que esta luta vem se arrastando. Porque no dia que Deus determinou para dizer até aqui, não mais adiante, ele faz reboliço dentro do palácio, ele faz reboliço dentro da cidade para te dar vitória, porque ele tem um plano escrito, está lá decretado por Deus. Aleluia, o que ele quer a teu respeito, a história que ele escreveu a seu favor. Aleluia, e Amã se achando poderoso cada dia mais, a tal ponto de todos se curvarem quando ele estava entrando ali no palácio. Agora tinha um que não se curvava diante dele, era Mardoqueu. Mardoqueu sabia para quem devia se curvar, o Deus do céu, o Todo-Poderoso. E ele acreditava no Deus de providência. E ele ficava de pé e não se prostrava diante de Amã. E cada vez mais aquele rancor, aquela raiva, aquele ódio de Amã ia aumentando por Mardoqueu. Mas Deus estava de olho em Mardoqueu e dizendo: Mardoqueu, tem só um pouquinho mais de paciência, porque você vai ver, daqui a pouco vai haver um estrondo dentro desse palácio e a história vai ser mudada. Aleluia, que Deus maravilhoso. Eu não cesso de clamar e de pedir a Ele misericórdia, para que todos os dias eu esteja contemplando as maravilhas que só Ele faz. Glória a Deus. E Amã se aproveitou da intimidade que tinha com o rei e pediu para o rei selar um edito para que todo judeu fosse morto. E chegou ao conhecimento de Mardoqueu essa situação. E não é assim que o inimigo faz. Ele vai devagarinho, vai por trás das cortinas e ele vai ali costurando e preparando uma armadilha para você. Mas eu quero dizer que, como canta Maria Marçal, né? Armadilha preparada para você, Deus não permite. Deus não permite você cair na armadilha do inimigo, porque Deus, diante da situação, já tem uma história instaurada para a tua vida. O inimigo pensa que vai ser do jeito dele, aí Deus escreve a história para você totalmente diferente. Aleluia! E quando Mardoqueu soube daquele edito do rei, que foi feito através de Amã, ele manda um recado para quem? Para a menina que está dentro do palácio, a Esther. Ela talvez, diante daquela suntuosidade toda do palácio, estivesse encantada por viver uma vida que ela nunca teve. Imagine, órfã de pai e mãe, criada pela família, já terceirizada, e agora ela dentro de um palácio. A história tinha mudado radicalmente, a história da sua vida. Ela poderia estar super satisfeita e com o recado de Mardoqueu ela dizer: ah não, aqui está bom demais para mim. O restante não interessa, não importa, mas não. Quando ela recebeu o recado,
Mardoqueu foi enfático quando mandou a notícia para ela. Quem sabe se não foi para este tempo que você foi escolhida para estar dentro do palácio, para pelejar pelo seu povo, porque você também é judia. Você também está incluída. Se essa lei vigorar, você também vai morrer. Mas ela foi bem criada. Mardoqueu ensinou aquela menina que orar e jejuar tem um efeito extraordinário, que orar e jejuar muda a sentença de morte. Aleluia! O que foi que declararam para você? Vai morrer? Aleluia! Tem um decreto também no céu, escrito para você, aleluia, e é diferente do decreto do homem, não vai morrer coisa nenhuma, viva, 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 porque ele tem o poder de dizer assim, sabe por quê? Ele é o dono da vida, beijo. Quem sabe, Esther, não foi por isso que Deus te colocou dentro do palácio, para te usar nesse momento. Aleluia. Glória a Deus. E ela disse, o caminho eu já sei qual vai ser. O rei fazem 30 dias que não me chama para estar diante dele, na sua presença. E era lei entrar na presença do rei, mesmo sendo a rainha, sem ser chamada ou chamado, poderia até morrer. A sentença, quem decretava era o rei. E ela disse, eu não fui chamada. Há 30 dias não tenho sido chamada, mas vamos fazer o seguinte, diga a Mardoqueu que junte o povo, ore, jejue, e eu e minhas moças, aquelas que estavam com ela, cuidando dela, fazendo tudo para ela, elas vão junto comigo, orar e jejuar, e vamos deixar Deus trabalhar por nós. Você faz a sua parte e Deus com certeza vai fazer a parte dele. Aleluia. E ela convocou aquelas moças para estarem com ela, orando e jejuando. Estava dentro do palácio, mas estava orando e jejuando e buscando a Deus. E o Deus do céu que responde jejum, que responde oração, ele recebeu como cheiro suave as suas narinas, os jejuns e as orações feitas pelo seu povo. Aleluia, aleluia, e Deus foi dando as estratégias, porque nosso Deus é um Deus estrategista, ele vai preparando, ele vai dizendo, vá por aqui minha filha, vá por aqui meu filho, esse é o caminho da vitória, aleluia, aleluia, ele conhece o caminho, aleluia, que você precisa trilhar para receber o milagre. Vá caminhando na vontade dele, vá caminhando, alavia sobre naias, aleluia. E depois de preparada espiritualmente, ela diz, eu vou à presença do rei, se ele me atender, tudo bem, se eu tiver de morrer, morrerei, mas eu não vou deixar
deixar de fazer aquele propósito que Deus colocou no meu coração. O propósito de Deus é que ela fosse, e do resto, quem ia cuidar era Ele. Se preparou e entrou até a presença do rei. E o Deus que mandava em Esther, também mandava no rei do coração duro. Você está pensando que Deus não manda lá, não, é? O diabo só vai até onde Deus permite. Porque quando Deus chega e diz, daqui você não passa. Detém o mal e dá vitória. Aleluia. E quando Esther se apresenta, o rei estende o cetro. Era o sinal do milagre, era o sinal da vitória. Ela não seria morta. O cetro do rei estava estendido para Esther. E eu quero dizer a você que nesta manhã o cetro do Rei dos Reis está estendido para você. Aleluia, sobrenaia sé. O cetro, o sinal da vitória, aleluia, aleluia. E quando ele estende o cetro, ele ainda diz uma frase extraordinária. O que é que você quer, Rainha Esther? Porque até metade do reino se te dará. Mas uma lição que eu aprendo nessa atitude de Esther é que ela não se deixou embaraçar por coisas terrenas. Era metade do reino, não era pouca coisa, mas as coisas materiais não podem nos impedir de vivermos o propósito. Ela disse, não precisa. Eu quero apenas que o Senhor aceite estar presente num banquete que eu irei fazer para o Senhor e para Amã. Talvez alguém dissesse, mas como pode? É o inimigo, é o que quer matar, mas deixa Deus trabalhar, vai fazendo do jeito dele. Deus sabe a estratégia certa. E o rei aceitou. Deu o primeiro banquete. Porque a gente às vezes está dentro de uma luta, a gente quer que Jesus chegue agora, resolva tudo, faça do nosso jeito. Mas é do jeito de Deus. Ela poderia chegar lá e pedir, pelo amor de Deus, revogue essa causa. Mas não, ela disse, tem banquete. Eu quero que o Senhor se banqueteie. E é com o inimigo, viu? É com o Amã. E os dois foram para o banquete. Ela preparou primeiro. Ela pediu para no outro dia dar outro banquete. Eles aceitaram. E eu imagino o coração de Amã como estava. Satisfeitíssimo. Só eu participo do banquete com o rei. Quem sabe ele dizia, eu sou o cara. E não é assim muitas vezes que a gente vê o nosso inimigo se achando. Mas se acalme. Não deixe a sua fé ser abalada.
Fortifique-se na graça de Deus. Você vai até o fim. E o fim será glorioso. Porque o propósito tem um caminho para você trilhar. Trilhe todo o caminho. Porque a vitória virá no final. Deixe o inimigo se banquetear. Deixe o inimigo se achar. Mas o Deus, que é o teu Deus, Ele manda em você e manda no inimigo. Aleluia! Ele só vai até onde Deus permitir. E foram aos banquetes. A estratégia foi boa, porque foi da parte de Deus que ela recebeu. E depois ela apresenta ao rei a situação do seu povo. O rei não sabia que ela era judia. E ela, diante do rei, declarou: o meu povo está para perecer. Tem um edito do Amã, está aqui nos papéis. Foi selado com o teu anel, rei. E o que era selado com o anel do rei não poderia ser revogado. Aleluia. Aí eu digo, como eu sempre gosto de dizer, lá em Jó, o amigo de Jó disse a ele, perguntou a ele: sabes tu como Deus trabalha? Às vezes parece esquisito, não é? Não é assim? Às vezes parece tão estranho o trabalhar de Deus na nossa vida. E a gente diz: eu não estou entendendo. Ao invés de melhorar, está piorando. Não é assim? Aquiete o coração. Ele sabe o que está fazendo. Esther, amada do Senhor, e você é uma Esther para esse tempo, e você também é amada. Aleluia. É o meu povo, está para ser extinguido, está para ser morto, está para se acabar, mas judeu não se acaba nem se destrói. O Israel de Deus, aleluia. Estão aí querendo acabar, mas não acaba não. Deus cuida. E Ele cuida nos detalhes. Você já viu que em meio à tribulação, à luta, à dificuldade, nos detalhes Ele cuida? Aí você olha assim: meu Deus, aqui assim, Deus agiu. Ele está cuidando. Aleluia. E o rei desfez daquele edito maligno do coração do mau Amã. Porque Deus, Ele chega no início da luta, Ele chega no meio da luta e Ele chega no fim da luta. Aleluia. O dia anterior, na noite anterior, para que aquele edito fosse posto em execução, aí Deus, que é o dono de tudo, Ele vai tirar o sono do rei. Olha que coisa interessante. Ele é o dono do sono também. E Ele dá sono, aleluia, a quem está dormindo com comprimido de não sei quantos miligramas. Aí Ele arranca o comprimido e dá o sono. Mas também entra no palácio e tira o sono. E o rei não dormiu naquela última noite. E o rei procurou que alguém dos seus súditos lessem para ele o livro das crônicas. E lá estava escrita a história em que Mardoqueu livrou a sua vida da morte. Quando 3 homens se juntaram
para matar o rei. E nós sabemos que Deus, Ele prepara tudo para o tempo certo, porque Ele tem um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol. Aquiete aí o coração. Leram exatamente aquela página onde estava escrito que Mardoqueu tinha livrado a vida do rei da morte. Foi Deus quem fez tudo isso, quem programou, estava programado no céu. E quando o rei escuta, ele pergunta: o que foi feito a esse homem? Eu devo a minha vida a ele. Nada foi feito. E eu creio que causou uma grande admiração para ele. É porque Deus, Ele vai organizando as coisas de forma que tudo acontece no tempo certo. Se lembra de José lá na prisão? Interpretou os 2 sonhos dos 2 homens lá. O copeiro e o padeiro morreu, o copeiro voltou a trabalhar com o rei, e ele disse: lembra-te de mim quando tu chegar lá no palácio. E o que foi que aconteceu? O copeiro começou a trabalhar feliz da vida e nem aí para José. Parecia ingratidão, mas não é não. É o trabalhar de Deus, é no tempo certo, é na hora certa. Ele vai juntando, organizando tudo, e no tempo certo se fará. Aí vai lá o faraó e tem um sonho, e quem é que vai interpretar o sonho? José, porque o copeiro se lembrou naquele momento, porque era o momento certo de Deus trabalhar e agir na vida de José. Aí vai lá no palácio, cria uma situação e o faraó manda chamar José. José vem, interpreta o sonho, e como vocês conhecem, foi aquela maravilha. Se tornou o homem mais importante do faraó. Porque Deus guardou para o momento certo. Porque Ele quer fazer além daquilo que você está pedindo, daquilo que você está pensando. E para isso é necessário que o tempo dele chegue. E assim foi na vida de Mardoqueu e dos judeus. E o rei Xerxes ficou pensando: meu Deus, não fizeram nada. E eu imagino a mente dele trabalhando. E de repente quem está lá no átrio do palácio, Amã. E ele manda Amã entrar. E ele diz: rapaz, eu estou precisando de uma ideia. O que é que você acha que se deve fazer para um homem de cuja honra o rei se agrada, de cuja honra o rei está satisfeito? O rei quer honrar uma pessoa e quer dar o melhor dele para essa pessoa. O que eu devo fazer? E a mãe imaginou: esse homem sou eu, só pode ser eu. Não tem outro para ele. Não tem outro, sou eu. Então ele falou tudo que havia dentro da sua mente para que ele fosse exaltado. Ponha ele no seu cavalo, coloque o anel no seu dedo, coloque a coroa na cabeça dele. E eu imagino ele falando para Xerxes e ao mesmo tempo já sonhando em estar nessa posição. Mas quem disse que Deus perde para o teu inimigo? Quem disse? Quando ele termina de declarar todo aquele floreio, o rei diz: agora vá lá e faça tudo isso com Mardoqueu.
Aí eu volto a dizer, você sabe como é que Deus está trabalhando para te dar vitória? Nós não podemos calcular, aleluia, a imensidão da bondade de Deus, da misericórdia de Deus para com a nossa vida. Ele é Deus de milagre, Ele é Deus do impossível, Ele conhece a mente do homem, Ele trabalha na mente do homem, Ele faz como lhe apraz e você depois só glorifica. De repente chega a notícia para Mardoqueu, vá para o palácio, você vai se vestir das vestes reais, aleluia. Mardoqueu nunca pensou que isso aconteceria na sua vida, aleluia. Ele nunca imaginou, irmãos, mas o Senhor, Ele faz por nós. Aleluia, sobre aquilo que é tão difícil, aquilo que aos nossos olhos é impossível de acontecer. Ele vai lá, Ele vai trabalhando, Ele vai ajustando, Ele vai abrindo gavetas. Deus me faz ver gavetas sendo abertas. Eu não sei quem precisa que gavetas sejam abertas e que papéis sejam manejados. Para que você alcance uma grande vitória. Para que histórias sejam mudadas, para que coisas sejam removidas. Aleluia, aleluia. Ele está fazendo, Ele está trabalhando. Ele é o mesmo do tempo do rei Xerxes. Só tem um detalhe, o rei hoje aqui é Ele, o rei dos reis, o grande eu sou. Aleluia. E assim aconteceu com Mardoqueu, que não desistiu do Deus que conhecia, mas ficou aos pés dele, e no tempo certo a vitória chegou. E lá estava Mardoqueu montado no cavalo, e o inimigo de Mardoqueu gritando para todos ouvirem. É assim, olha, que se faz ao homem de cuja honra o rei se agrada. E eu fico imaginando Mardoqueu em cima daquele cavalo, sendo honrado pelo seu inimigo. Meu Deus! Ele me tirou. Às vezes alguém te humilha, não é? Te pisa, te fala palavras que ferem a alma, ferem o coração, a mente fica trabalhando de uma forma tão ruim, tão difícil, debilita o corpo. Mas não te preocupa não, o Rei dos Reis está mandando a ordem para o teu inimigo. E ordem do rei, o inimigo tem que cumprir. É forte, mas é inimigo de Deus. Porque se for teu inimigo, é inimigo de Deus. Porque você é a menina dos olhos dele. Eita! Você não vai desistir. Você não vai parar, você não vai entregar os pontos, você vai prosseguir, você vai até o fim, porque você não é covarde, você é vencedora, você é aquela que guerreia, mas não é
guerras materiais, não é na ponta da língua falando o que vem na boca. Você guerreia com as armas espirituais. E Deus tem visto. Deus tem visto, porque Ele contempla o teu gemido. É um gemido espremido muitas vezes. Eita! É um gemido com a dor na alma ferida. E você geme. E eu quero dizer para você que esse seu gemido tem incomodado o céu. E o céu não vai deixar desta maneira. O céu já tem programado, alabe a fé. O céu programou como vai ser o teu banquete. O céu programou como vai ser a tua festa. E você vai fazer exatamente como Ele vai determinar para você fazer. E não vai ser pouca coisa não, viu? Teve a sobrenaias. Assim se faz ao homem de cuja honra o rei se agrada. Sabe da boca de quem estava saindo isso? Da boca de Amã, que tinha preparado uma forca para matar. Mas o trabalho dele, aleluia, contra Mardoqueu, virou contra ele. Porque Deus não deixa o seu inimigo de graça, não. Mexeu com crente, tem preço para pagar. E quando Amã se viu naquela situação deplorável, humilhado, ele entrou em desespero, falou com a mulher, a própria que tinha dado a ideia da forca. Ele diz, eu não tenho outra saída, eu estou acabado. Aleluia. E ele não teve outra saída. O mal que ele projetou para Mardoqueu foi o mal em que ele caiu dentro. Ele mesmo se enforcou. Morreu o inimigo de Mardoqueu. Morreu o inimigo do povo judeu. Acabou a guerra. Acabou a luta. Aleluia. Chegou o tempo de cantar. Chegou o tempo de adorar. Chegou o tempo de glorificar. O tempo de cantar chega. Aleluia. O tempo de cantar está chegando, está pertinho. Está tão pertinho que você não imagina. Está tão pertinho. Sabe por que Jesus está voltando? Jesus está às portas. Aleluia. Quanto mais a tua vitória que Ele ainda vai te dar aqui na terra. Aconteceu o milagre. Deus fez e fez do jeito dele, Samuel. Deus fez do jeito dele, porque a menina tão ingênua, tão simples, tão, quem sabe, até sem cultura, se dispôs a orar e jejuar. Viu o resultado? Viu o resultado? Viu que o inimigo morreu na forca que armou? Assim é com você. Levante sua mão. Diga, eu sou a Esther desse tempo. Eu vou lutar. Eu vou guerrear com as armas que Ele colocou na minha mão. Jejum. Pode ser melhor. Jejum. E oração.
Aleluia! Aleluia! Já não é mais segredo. Aleluia! As armas estão na sua mão. O trabalhar vai ser de Deus. Tirar o sono do rei é trabalho de Deus. Dar ordem para Amã montar no cavalo é ordem de Deus. É o que é impossível para você, mas o seu trabalho é este. Ele não pede para você aquilo que você não pode. Ele só pede para você aquilo que você pode fazer. Não se acovarde. Venha quinta-feira para o círculo de oração. Venha de manhã, venha em jejum, venha à tarde, ore, suplique, fique no lugar da humilhação, porque a seu tempo o cavalo vai ser preparado para você montar e sair por aí dizendo: eu estou de posse de vitória, 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 porque o povo de Deus que anda de joelhos jamais será derrotado. Nos dias atuais, as armas são outras do inimigo. Não é edito de rei, mas são leis desumanas, coisas que o inimigo investe pesado na vida daqueles que dão lugar a ele, para investir contra você. Mas eu quero dizer para você, você viu que Deus sabe trabalhar? Você vive debaixo da potente mão de Deus. Não se desespere, não desanime, não queira parar no caminho, porque você vive guiada pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo de Deus, e Ele é quem te orienta, quem te dá as diretrizes. Aleluia, aleluia. Eu não conheço o teu mal Amã, mas Ele conhece. E Ele já escreveu uma história para você e já escreveu uma história para o seu mal Amã. O mal Amã não vai prevalecer. A bênção é sua, porque a palavra de Deus nos diz que a bênção é para os obedientes, e a bênção vem e não acrescenta dores. Já vi alguém dizendo: misericórdia, quando eu recebo uma bênção, já fico preocupada, porque já vem outra luta. O Deus que cuidou de você na primeira vai cuidar na segunda, na terceira, porque Ele é aquele que cria as situações na nossa vida, mas não é para te matar, não, é para que o nome dEle seja glorificado, seja a Esté do século 21. Peça força, graça a Ele, poder, unção, e o diabo vai bater em retirada. Ele será destruído, porque o Deus que te chamou, Ele se responsabiliza por você, Ele cuida de você, e você vive debaixo da bondade dEle. A bondade dEle está sobre a sua vida, e Ele te levantou como Esther nessa época, para abalar o inferno, assim como Esther abalou o palácio naquela época. Você vai abalar o inferno, e o mundo tem que ver que Deus é com você. Deus é aquele que cuida.
Você foi chamada para esse tempo. Você foi escolhida. E você tem essa mulher Esté como espelho. Então vá fazendo. Vá fazendo. Vá fazendo a sua parte. Porque lá do céu, Deus está contemplando, está trabalhando. Ele não se cansa de trabalhar em seu favor, em seu benefício. E a vitória é tua. E vai haver culto em ações e graças. Vai haver agradecimento. Elemente a face, a basúria. Amante o lava. Você é instrumento de Deus para, nesse tempo, o nome do Senhor ser glorificado. Não se entregue ao desânimo, não se entregue diante das circunstâncias. Mas diga, eu sei em que eu tenho crido. Ele é fiel, Ele é poderoso e Ele vai chegar. Ele chegou na vida de Esté, Ele chegou na vida de Mardoqueu e Ele vai chegar na minha vida também. E não é de qualquer jeito, é de forma extraordinária. Eu vou viver o extraordinário de Deus. Creia, creia que Deus está preparando o extraordinário dEle para mudar a tua história. Que Deus nos abençoe, que esta palavra fique viva no nosso coração. Em nenhum momento vamos desanimar, em nenhum momento vamos baixar a guarda, mas vamos seguir em frente, guerreando com as armas que o Senhor nos deu. E a vitória é do povo de Deus. E você é povo de Deus, escolhido, raça eleita. Povo especial, de boas obras, e Ele não vai deixar de graça. Ele fará por você o extraordinário. Que Deus nos abençoe.